Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria poder apresentar a você mais um capítulo da nossa jornada Estudando Jesus Cristo através das Escrituras. Neste momento, vamos analisar Jesus Cristo, o justo juiz. Sim, há um dia estabelecido por Deus em que Cristo irá julgar tanto vivos como mortos. Todos deverão comparecer diante dele para receber aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe é devido. Atos, capítulo 17, versículo 31, nos dá uma palavra bastante interessante. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O próprio Cristo, quando aqui esteve entre nós, nos assegurou a seguinte palavra: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. São João capítulo 5, versículo 22. Jesus Cristo é o único qualificado para atuar como juiz de todo o universo. Por quê? Ele reúne em torno de si a divindade e a humanidade. Ele é o Deus homem. E ele, como juiz, as Escrituras apresenta como o justo juiz. Quer dizer que ele julga com justiça, com equidade. Ele não julga precipitadamente, equivocadamente e nem mesmo se dá por suborno. Quantas não são as histórias que nós temos contemplado, visto de juízes julgar erradamente, se dar por suborno, julgar equivocadamente e comprometer a vida de tantas pessoas. Nós temos a segurança de que com Cristo isto não irá acontecer, porque ele, como Deus, ele consegue contemplar todas as coisas. Ele contempla as ações, as motivações, as nossas obras e sabe contribuir, sabe julgar, sabe atribuir a cada um aquilo que lhe é devido. Jesus Cristo, como Deus, ele conhece todas as coisas. E o aspecto de Jesus Cristo ser o juiz de toda a humanidade, isso faz parte da sua exaltação. As Escrituras diz que Deus o exaltou sobremaneira. Por que o exaltou? Porque ele, de livre e espontânea vontade, se esvaziou, assumiu a forma de servo, viveu entre nós e morreu, padeceu morte de cruz. E como recompensa da sua obra perfeita realizada, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que todo joelho deverá se dobrar diante dele. Como homem, ele é o único qualificado para julgar, porque ele permanece como um de nós. Ele se identifica como nós, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, então ele pode julgar perfeitamente os homens. Porque as Escrituras diz, entre Deus e os homens não há nenhum outro mediador a não ser Cristo Jesus, homem. Ele está à destra do Pai, no seu corpo ressurreto, se identificando como nós. Ele é diferente, como disse, de qualquer outro juiz, porque ele julga com justiça. As Sagradas Escrituras trabalham alguns julgamentos. Nós temos alguns tipos de julgamentos trabalhados nas Escrituras. A Bíblia fala de julgamento das nações, fala de julgamento das obras dos cristãos, dos salvos. A Bíblia fala do julgamento final, o grande trono branco. No entanto, nós vamos trabalhar dois julgamentos muito importantes e específicos nas Escrituras, que é o julgamento dos cristãos salvos da igreja e o julgamento final, o julgamento do trono branco.
Por que nós fazemos diferenciação desses julgamentos? Porque a Bíblia assim o faz. Senão, vamos ler esses versículos e tirar as nossas próprias conclusões. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos refere a um tipo de tribunal. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15, vai ser bastante específico nesta palavra. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Observe que aqui esse julgamento não é um julgamento condenatório, não é um julgamento para ver se a pessoa vai ser condenado ou absolvido. Muito pelo contrário, esse julgamento é um julgamento onde as obras serão analisadas, julgadas e ver se elas deverão permanecer ou não. Em contrapartida, Apocalipse capítulo 20 fala de um outro tipo de julgamento. Analisamos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Algumas traduções colocam a morte e o inferno. Entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que as palavras sobre esse julgamento são palavras de condenação ou absolvição. Não há julgamento de obras. Esse é o julgamento final, o julgamento do grande trono branco, do qual participará aqueles que não serão ressuscitados na primeira ressurreição, como as Escrituras assim o dizem. A igreja será julgada no tribunal de Cristo para galardoamento, para recompensa. Todos os demais serão julgados no trono branco para ver se serão condenados ou absolvidos. E neste momento nós vamos analisar o tribunal de Cristo e posteriormente analisaremos o julgamento final. Portanto, caminhamos analisando o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Será uma sessão solene onde Cristo irá nos recompensar por todas as nossas obras feitas neste mundo. Ele mesmo disse em Apocalipse 22 e 12,
Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, a minha recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em outra situação, quando esteve neste mundo, ele disse que aquele que der sequer um copo de água em meu nome para um desses pequeninos, não perderá a sua recompensa, o seu galardão no céu. O tribunal de Cristo é uma sessão onde a igreja arrebatada e os mortos ressuscitados irão comparecer diante dele e todas as nossas obras serão julgadas para galardoamento, para recompensa. Quando se dará? Qual é o tempo? Em que momento isso se dará? Por lógica, por questão de lógica, não pode acontecer logo após a morte de qualquer cristão. Por quê? Numa competição, as Sagradas Escrituras, o apóstolo São Paulo, ilustra esta situação como se fosse uma recompensa assemelhando aquelas que se dava nos Jogos Olímpicos antigamente. Então, quando que os vencedores eram recompensados? Quando a prova terminasse, quando a corrida, quando a competição terminasse. Aqueles que chegassem primeiro na sua corrida, na competição, eles aguardavam todos os demais completarem a carreira e então todos seriam julgados e recompensados aqueles vencedores, aqueles que chegaram em primeiro lugar. Então, por questão de lógica, o tribunal de Cristo se dará quando a igreja for arrebatada e os mortos ressuscitados. Então nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para poder sermos galardoados, recompensados e determinado a nossa posição no céu de eternidade para a eternidade. A nossa posição está sendo determinada aqui nesta vida. O que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer e o que nós fazemos com zelo, com amor, com cuidado, e aquilo que nós fazemos relaxadamente, aquilo que nós fazemos de qualquer forma, tudo isto vai ser preponderante, é importantíssimo para definir a nossa posição na eternidade ao lado de Jesus Cristo. O lugar, também por questão de lógica, não pode ser na casa do Pai, no terceiro céu, nas mansões celestiais. Por quê? Porque nesta sessão solene, as Escrituras nos diz que haverá perda de alguns. Então, certamente poderá ter alguma situação ali constrangedora. E o céu que nós cremos, que as Sagradas Escrituras nos apresenta, é um lugar de delícias, um lugar de prazer, um lugar de alegria eterna. Então, por questões de lógica, este tribunal de Cristo se dará nas regiões celestiais. Quando nós estudamos a analogia do arrebatamento da igreja com o casamento de Isaac e Rebeca, a gente vê que o encontro de Rebeca e Isaac se dá no campo. E então, depois deles se conhecerem, Isaac conduz Rebeca à casa de Abraão, à tenda de Abraão, e a possui por esposa. Assim se dará com a igreja. A igreja encontrará com Cristo nos ares, como as Escrituras nos dizem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos ares, e ali se dará então toda essa sessão solene do tribunal de Cristo, e então, resolvido todas as situações, nós seremos conduzidos às mansões celestiais e participaremos de uma grande festa que a Bíblia intitula Bodas do Cordeiro, que nós iremos analisar em outro capítulo. Os julgados. Quem será julgado neste tribunal de Cristo? Os santos remidos por Cristo. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório. Não tratará de questão do pecado, de condenação, uma vez que todos os nossos pecados já estão abolidos, já estão pagos, já estão todos eles cravados em Cristo lá na cruz do Calvário. Muito bem.
a forma como se dará o exame neste tribunal. As Escrituras, como nós lemos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, a forma como se dará o exame será através do fogo. Todos nós receberemos galardão. Esse aqui é um mistério que eu digo a vocês. Todos que entrarem no tribunal de Cristo receberão galardão, porque de uma forma ou outra nós estamos fazendo algo ao Senhor neste mundo. O que vai diferenciar é que os nossos galardões serão feitos de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, existem obras que nós fazemos com zelo, com dedicação e com amor. E existem obras que nós podemos fazer por mera vaidade, por orgulho, por interesse, por dupla troca, atrás de dinheiro, através do vil metal, através de fama, através de glória neste mundo. Essas obras a Bíblia as qualifica como madeira, feno e palha. Infelizmente, essas obras das quais nós devemos evitar, e aqueles que assim desenvolver neste mundo, naquele dia no tribunal de Cristo, ele terá que pegar o seu galardão e submeter ao fogo. Se esta obra resistir ao fogo, então este receberá a sua recompensa. No entanto, se a obra não permanecer, a pessoa será salva, como as Escrituras dizem, e nós lemos no início deste estudo. Será salvo como que pelo fogo. Esta linguagem nos dá a ideia do seguinte: imagine se começasse a pegar fogo aqui nesses estúdios, neste momento, o que eu deveria fazer é simplesmente sair o mais rápido possível, sem levar nada comigo, porque se eu pensar em levar o computador, o microfone, um documento, a carteira, eu posso ser consumido pelo fogo e perder a minha vida. Então, salvo como que pelo fogo, é salvo sem nada. Infelizmente, alguns assim passará e entrará na eternidade nesta situação. E nós devemos lutar, caprichar, nos esmerar para não nos enquadrarmos nessa situação, mas recebermos a nossa recompensa em ouro, ou então prata, ou quem sabe pedras preciosas. São materiais que resistem ao fogo. Esta linguagem de submeter ao fogo é que o Espírito de Deus jogará luz em todas essas obras, e todas as suas intenções, todas as suas motivações serão postas em público, e aí será colocado: será que eu, professor Osair, estou gravando este vídeo por vaidade, por orgulho, para se promover, para receber recompensa, para ser monetizado pelo YouTube? Ou será que eu estou gravando por amor, para poder expandir o reino de Deus e para a glória de Deus Pai em Jesus Cristo? Tudo isto será analisado naquele momento. E quais serão os tipos de recompensa? As Sagradas Escrituras falam de várias recompensas que nós receberemos das mãos do nosso Senhor. As Escrituras falam de coroa de glória, coroa da vida, coroa da justiça, fala de autoridade que nós teremos no céu. A Bíblia diz, Jesus Cristo numa parábola diz: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vá, governe sobre tantas cidades. Então, nós temos várias recompensas prometidas nas Sagradas Escrituras. Amados irmãos, quando nós chegarmos lá, talvez nós vamos nos arrepender e pensar: por que não fui mais diligente? Por que não me dediquei? Por que não me esmerei? Por que não deixei aquelas coisas supérfluas deste mundo e trabalhei em prol deste mundo, que é o mundo eterno, o reino de Deus? Por isso, nesta conclusão deste ponto, desta etapa, eu quero dizer o seguinte: vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar para estar neste tribunal, claro,
Como que nós vamos entrar nesse tribunal? Aceitando a Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua obra vicária na cruz do Calvário, crendo que ele é o nosso Salvador, suficiente Salvador, e nos esmerar, viver diligentemente e trabalhar com muito zelo, com muito capricho, porque quando nós chegarmos neste tribunal de Cristo, ele dará a nossa recompensa. Vamos concluir lendo esses versículos maravilhosos que eu separei para você. As referências bíblicas sobre as recompensas estão todas aqui nos slides, você pode conferir. 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Apocalipse, Filipenses, 2 Timóteo. Eu quero concluir esta parte lendo versículos exortadores para que nós possamos ser diligentes na obra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, palavras do nosso próprio Jesus Cristo nos exortando a ajuntarmos tesouro no reino de Deus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Palavra do próprio Cristo também nos advertindo que ele vem sem demora e com ele está a sua recompensa a dar a cada um de nós. Apóstolo São Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ore, peça a Deus graça, direção, para que Ele possa conduzir você às várias situações e você possa desenvolver algo em nome dEle e ajuntar tesouros no céu. A Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, se eu estou trabalhando na escola com os meus alunos, aqui em casa com os meus filhos, com a minha esposa, os meus vizinhos, qualquer coisa que eu vou fazer, farei, nos esforçamos para fazer em nome do Senhor, com diligência e zelo, porque Ele tem a sua recompensa para nos dar. No próximo capítulo, então, vamos estudar o outro julgamento que Cristo vai presidir, que é o grande trono branco. Deus vos abençoe e até o próximo capítulo.